Olá, eu sou a Andrea Triana, sou arquiteta, coordenadora do Grupo de Sustentabilidade BEA Santa Catarina. Sou também especialista na área de eficiência energética. Trabalho vários anos como pesquisadora no Laboratório de Eficiência Energética em Edificações na UFSC. Também tenho coordenado o programa Cidades Eficientes no Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, do qual Floripa tem sido um dos participantes. E aqui conosco está a Cibele Asman, arquitecta da Prefeitura. Tudo bem? Então, eu sou Cibele, sou arquiteta da Prefeitura de Florianópolis e trabalho hoje como gerente de inovação da Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. E hoje a gente coordena vários trabalhos na área de sustentabilidade urbana e um deles é o Cidade Eficiente, com o objetivo de ter mais eficiência em água e energia nos prédios públicos, além do plano de descarbonização do município, que também a gente está gerindo e implantando. A ideia hoje é conversarmos um pouco sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e a importância que essas questões têm hoje para a arquitetura, para as cidades, qual que seria esse papel dos arquitetos, como eles podem estar se engajando em diferentes ações, quais que são algumas das atividades, das questões que eles podem considerar nos seus trabalhos, e também, junto com isso, o que a Prefeitura de Florianópolis está fazendo nessa área, como o pessoal, os profissionais das BEA e os profissionais em geral podem estar considerando suas atividades para estar cada vez mais alinhados com as questões de sustentabilidade e com as necessidades que temos hoje. Então, a prefeitura ela tem trabalhado com uma série de políticas públicas, né, André? A André tem participado dessas políticas públicas e através das cidades eficientes, principalmente, né, que foi a base das nossas políticas públicas relacionadas à questão de eficiência energética e de uso de água. E nessas políticas, as políticas públicas pretendem mudar as práticas dentro da própria prefeitura em relação ao uso de prédios públicos, as compras públicas, boas práticas dos usos dos prédios públicos, bem como criar políticas que são espraiadas para a iniciativa privada também, né, em que afetam aos prédios privados, e aí a gente, por exemplo, tem o exemplo do incentivo à construção sustentável, que objetiva exatamente conduzir, né, os profissionais a optarem por soluções de sustentabilidade nas edificações que estão construindo. Sim, essas questões que a Cibele está colocando, dentro do que nós vimos do programa Cidades Eficientes, que é um programa do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, que trabalhamos com diferentes prefeituras, apoiando nessas ações. Florianópolis tem estado desde o início do programa, que foi em 2018, então já tinha tido diversos apoios, e uma das questões que vimos foi um análise, um estudo de todo o estoque dos edifícios, e a gente vê a importância em Florianópolis dos edifícios, 85% mais ou menos do consumo de energia elétrica da cidade é pelos edifícios, então isso coloca uma perspectiva bastante importante ali no papel dos arquitetos, que podem trabalhar justamente para objetivando estas questões de eficiência energética no município. Não sei se queres falar um pouco mais da ideia do plano também de descarbonização da cidade, que hoje, assim como alinhado com perspectivas mundiais, Florianópolis também está caminhando para uma questão de descarbonização, então já está com um plano de descarbonização, e eu acho que era também legal explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, o plano de descarbonização não deixa de fugir do tema que a gente está tratando, né? Na verdade, a gente tem os três principais emissores de gases de efeito estufa de Florianópolis, justamente um deles são as edificações. É o terceiro em emissões, na verdade, né? A parte de energia das edificações. O primeiro e o grande problema nosso na emissão é o transporte, na verdade, é como a gente se desloca dentro da cidade, né? O quanto de energia e de combustível e de poluição no final que acaba gerando de emissões, né? E aí o segundo seria a questão de resíduos,
que também pode estar relacionada com as edificações e como a gente também trabalha com essa questão tanto do tratar os resíduos, como também como a gente separa isso em casa. Então, tem várias atitudes que a gente pode tomar, tanto da nossa vida, do dia a dia, né, como cidadãos da cidade, como também como profissionais, pensando em como deixar, por exemplo, mais acessibilidade a uma bicicleta num condomínio e que facilite o morador, né, a poder querer usar a bicicleta dele ao invés de pegar o carro, por exemplo. É um exemplo, né? E são questões que estão aí na mão de quem está desenhando, projetando. Quem está desenhando cidades, quem está fazendo parcelamentos do solo, né, loteamentos, e que pode talvez facilitar um pouco mais o transporte ativo do que o transporte, né, do transporte individual do carro e outras questões todas relacionadas à questão de transportes, assim como a questão de resíduos e bem como a coisa da energia, que está totalmente relacionada com o que a gente estava falando, que é como a gente constrói os prédios, se eles realmente são eficientes na parte energética, né? Se eles estão pensando na questão da ventilação cruzada, os materiais que a gente está usando, as questões todas relacionadas à geração de energia e outros pontos que estão lá relacionados dentro do incentivo que a gente também, né, criou para exatamente valorizar as iniciativas que estão trabalhando com sustentabilidade no município. Ah. Quando estamos falando de descarbonização de edifícios, deveríamos pensar ou devemos pensar no seu ciclo de vida completo, ou seja, o edifício com seus 50 anos de vida útil, onde ele tem todo um impacto na fabricação dos materiais, no uso da operação do edifício, né, na manutenção desse edifício e depois no final da vida útil. Então, as decisões dos arquitetos impactam em cada um desses ciclos, né? Por enquanto, as questões do plano de descarbonização da prefeitura estão considerando mais a etapa da operação. Isso. Certo? E algumas questões, não, de operação, da construção, né, e também da operação, mas não nesse ciclo de vida completo. A questão da operação que eu acho muito importante também, porque a gente tem que fazer os edifícios de forma que eles sejam fáceis de serem usados também, né, e que também que as pessoas que estejam ocupando, usando esses edifícios, saibam utilizá-los da uma maneira correta, né? Então não adianta estar com o ar-condicionado ligado né, e com a janela aberta ao mesmo tempo, ou não utilizar da ventilação, ou das cortinas que a gente tem para proteger contra a insolação. O uso, né, e como a gente está operando esses edifícios é uma questão muito importante também. Nessas iniciativas de sustentabilidade, então, uma das questões que está se colocando, né, a importância dos prédios com um melhor desempenho, né, com uma melhor eficiência energética. Então, também, por exemplo, a questão da etiquetagem de eficiência energética nos edifícios, acho que está também sendo colocada. E isso coloca, então, o edifício numa condição em que dá um maior conforto para o usuário, promove um menor consumo energético e todas essas questões realmente têm a ver com o trabalho do arquiteto, com as decisões que o arquiteto toma, né? Desde onde que você implanta, então olhar, né, todas as questões como a Silvia falou, né, de isolação, de ventilação, de sombra, de onde que pode usar um pouco mais de vidro, um pouco menos, se vai usar muito vidro, como que coloca uma sombra para esse vidro, ou qual é o tipo de vidro especificado. Então, isso também algumas relações com diferentes tipologias, né? Tem algumas questões para a tipologia residencial, outras questões que podem ser consideradas para a tipologia comercial. E em todas elas também pensar numa incorporação depois de que o edifício é eficiente, pensar numa incorporação de energia renovável no edifício, né? E aí você realmente caminha para a questão de edifícios mais de energia quase zero. Então, acho que isso está de alguma forma também colocado lá no incentivo, né? Exatamente. E além do incentivo, a gente trata algumas outras questões interessantes, como compostagem, a questão questões relacionadas a resíduos também, e também questões relacionadas, que não estão tanto relacionadas à eficiência energética, mas a questão do entorno urbano, né, de transformar a cidade numa cidade mais aprazível para se caminhar, porque se ela não tem sombra, se ela não tem atratividade, se ela só tem muros, né, então como a gente está desenhando essa cidade, e isso faz parte tanto do desenho quanto do edifício, quanto também da questão da via e do urbano, né, do desenho urbano que estiver sendo feito lá.
E aí eu acho interessante, inclusive, que a questão de como a gente se relaciona com essas questões que são externalizadas para fora do edifício, são importantes também em relação a como a gente vai usar essa cidade, né? E a questão dos resíduos, para mim, ela é muito importante, né? Nesse ponto. Sim, e falando de resíduos, uma das ações que nós vamos fazer neste ano, nesta gestão, né, no grupo de sustentabilidade, é justamente atualizar um manual que já fizemos faz 10 anos, junto com a CONCAP, né, com a prefeitura, que era um manual de resíduos para mostrar para os arquitetos como que seria esse espaço que deveria ser deixado dentro dos edifícios, que cuidados que deveriam ser tomados. E hoje já conversamos, né, a CONCAP vai ser novamente parceira, né, a prefeitura nesse manual, porque agora estão com algumas outras questões de novos cálculos de diferentes tipos de resíduos, tem o resíduo orgânico. Então, essas são umas ações que vamos fazer neste ano na prefeitura, além de ajudar numa iniciativa, a dar um pouco mais de visibilidade a uma iniciativa que é um banco de materiais que está sendo coordenado hoje pela Unice Suski, a arquitecta Marida Artiga, que é também das BEA de nosso grupo de sustentabilidade. Então, ela, né, vai estar também trabalhando nisso. Então, são ações que, de certa forma, se complementam, né? Claro. E, pensem, um dos maiores custos que a gente tem, né, no município hoje é para transportar o lixo e como levar esse resíduo para fora. E se a gente conseguir trabalhar melhor, o próprio arquiteto urbanista, né, ou o cara que está construindo, fazendo a obra, ele conseguir trabalhar melhor com o resíduo da obra, ou trabalhar melhor o resíduo que vai ser produzido dentro dessa edificação, tendo um espaço para fazer um composto orgânico, tendo outras soluções diferenciadas, a gente também está ajudando a ter menos transporte, inclusive, né, e gasto de emissão de gás de efeito estufa dentro da cidade para esse fim também. Então, é economia de todos os lados. Isso depende muito da visão, né, de como o arquiteto vai se colocar e defender isso na frente do cliente dele, né, que eventualmente pode ter uma outra ideia de como solucionar. E uma outra, esse manual, até umas questões interessantes, é que ele foi usado todos esses anos, tanto pela prefeitura, né, por profissionais e até por professores em universidades. Então, acho que vai ser uma questão legal. Outras questões importantes era para colocar a questão de resiliência dos edifícios a aumento dos climas futuros, ou seja, estamos tendo um aumento, né, de temperaturas e isso vai refletir no conforto dos usuários. Então, todas estas questões também são muito importantes por uma questão de adaptação, né, para essas novas realidades e, ao mesmo tempo, para a gente atrasar isso, porque essa questão da mudança climática é uma via de mão dupla, né? Então, é muito importante a forma como você projeta a cidade, os edifícios, seu entorno, para poder aí influenciar na parte urbana também. Bom, a ideia aqui era um bate-papo, né, mais sobre todas estas questões, mas o mais importante, as oportunidades que como arquitetos temos para realmente mudar realidades. Ou seja, como que nós queremos ter a nossa cidade projetada, quais são as decisões que tomamos com cada projeto, como que eles influenciam hoje para as pessoas em 50 anos, para quem vem também, porque as edificações têm uma vida útil, né, em torno mais ou menos disso, então temos que pensar também como que ela vai resistir nisso. E isso depende de tudo, isso depende de quem que nós, como que nos projetamos, que tipo de materiais colocamos, como que pensar a manutenção desses edifícios, enfim, pensar no seu ciclo de vida total, né, e ainda, então essas decisões tem muito por conta do arquiteto. Então, fica o convite para estarmos todos juntos e participarmos dessa mudança positiva para nossas cidades e que cada vez tenhamos edifícios e bairros, enfim, empreendimentos que estejam mais orientados para essas questões de sustentabilidade de uma forma real.